Olá galera, bem-vindos à nossa videoaula de exercício, nossa oitava videoaula, né, referente à aula 42, onde a gente abordou a função exponencial. E lá a gente viu que as propriedades referentes a essa função nos permitia resolver equações e inequações exponenciais, né? Então aqui eu separei uma equação bem interessante para a gente estar resolvendo, certo? Então eu tenho aqui, né, uma inequação quociente. A estratégia em qualquer inequação é identificar seus fatores em produto ou quociente. Então aqui eu vou identificar uma função que eu vou chamar de f de x igual a 3 elevado a 2x menos 1 menos 3 elevado a x, que é o quociente desse, o numerador desse quociente, e uma função g de x, que é a função 9 elevado a x. Então estudar o sinal disso é o quê? É saber, por exemplo, os valores que aqui é positivo e aqui é negativo. A gente vai fazer o jogo de sinal e vai ver que dá negativo. Então a gente vai tentar descobrir onde é que esta coisa aqui é menor que zero. Tá certo? Então vamos aqui para a primeira, né? Então eu tenho aqui 3 elevado a 2x menos 1 menos 3 elevado a x. Eu vou estudar quem são os zeros dessa coisa, porque provavelmente ela vai mudar de sinal antes de um deles ou depois, então é isso que a gente vai tentar chegar a essa conclusão. Tá certo? Assim como a gente faz também na equação, a gente pega e zera cada parte achando suas raízes. Então, ó, olhando isso aqui, eu posso reescrever isso como 3 elevado a 2x vezes 3 a menos 1 menos 3 elevado a x igual a zero. Então, isso aqui, ó, gente, eu poderia escrever assim, ó, 3 elevado a x ao quadrado sobre 3, que é esse 3 a menos 1, menos 3 elevado a x igual a zero. Então, o que acontece aqui, ó, gente? Eu posso chamar aqui um y de 3 elevado a x. Então, eu posso mudar esta variável aqui para y ao quadrado sobre 3 menos y. Ou seja, 3 elevado a x é y. Então, isso aqui igual a zero. Opa! Agora eu consigo estudar o sinal dessa coisa aqui. Por quê? Porque aqui é uma equação do segundo grau, que na verdade é originária de uma equação. Então, por exemplo, se aqui fosse maior que zero, aqui seria maior que zero. Tipo, esse cara aqui seria maior que zero. Se aqui fosse menor que zero, nessas igualdades aqui que eu escolhi, aqui seria menor que zero. Se aqui fosse maior ou igual, seria maior ou igual. Se aqui fosse menor ou igual, seria menor ou igual. Então é transferido, certo? Eu botei igualdade aqui porque eu preciso dessas raízes. Então, eu vou ter aqui, colocando o y na evidência, eu vou ter y sobre 3 menos 1 igual a zero. Porque é uma equação incompleta, eu não preciso usar delta e Bhaskara, né? Nessa equação, quais são minhas raízes? Aí eu fazer y igual a zero, ou eu fazer y sobre 3 menos 1 igual a zero. Y igual a zero já está feito. Y sobre 3 menos 1 igual a zero é o quê? Y sobre 3 vai dar 1, então y vai dar 3. Aí aqui eu resolvo o seguinte, ó. Passa me explicando, né? Tá. Então aqui eu vou fazer o quadro de sinal dessa coisa. Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho o 3, e isso aqui é uma parábola com A positivo. Então essa parábola ela se parece com isso, ó. É mais ou menos assim. Então ela vai ser negativa aqui, positiva aqui, positiva aqui. Então, ó, o que acontece? Eu tenho este sinal. Então eu achei... Só que eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. Vamos guardar isso aqui, né? Vamos para o segundo sinal da g de x igual a... Quer dizer, daqui a pouco eu vou explicar como é que a gente vai usar aqui. Porque assim, a depender do sinal de baixo, aí a gente vai escolher um sinal de cima, entendeu? Então eu tenho aqui a g de x igual a 9 elevado a x. Só que essa função aqui, eu não sei se você vai concordar comigo. Opa, vou botar aqui assim, né? Essa função, ela assume valores negativos, a função exponencial. Se você lembrar, o gráfico dela é uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui no 0 ela passa no 1, e no 1 aqui ela passa no 9 aqui. Então ela é sempre o quê? Positiva. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse segundo sinal não vai interferir. Porém, voltando para cá, ou seja qual for o sinal que sair daqui, ele vai ser confrontado com mais, então vai ficar só o daqui. Mas olhe bem, ó, eu quero o que? Então, o que é negativo em cima, também já vai valer para baixo, porque embaixo é sempre o quê? Positivo. Se é sempre positivo, não precisa confrontar o sinal. Só que eu volto. Gente, essa não é a resposta da minha equação. Por que ainda não é? Porque eu estou na variável y. Só que eu quero esta parte aqui, ó. Porque quando eu confrontar com a parte de baixo, que é toda positiva, da 9 elevado a x,
e aqui é a 3 elevado a 2x menos 1 menos 3 elevado a x. Quando eu confrontar com essa parte aqui, ou melhor, né? Aqui é da y ao quadrado sobre 3 menos y. Então, isso aqui é o sinal dessa. Quando eu confrontar com o sinal da outra, eu vou perceber que só vai resistir o sinal de cima. Então, isso aqui é sempre maior que zero, né? Independente. Então, eu sei que o zero, o y, ele tem que estar entre 0 e 3. Só que é o y e não o 3 elevado a x. Aí eu vou e substituo 0 menor que 3 elevado a x menor que 3. Essa equação aqui, ó, isso aqui é sempre verdade, é sempre ok essa primeira parte. Por quê? Pelo mesmo motivo aqui. É um exponencial, independente da base, as exponenciais são sempre maiores que zero. Então essa primeira parte aqui, ó, essa primeira inequação, que eu dividiria em duas, essa primeira inequação aqui, ou seja, 3 elevado a x maior que zero, ela é verdade para todo x. Então eu pintaria a reta toda, para todo x. Só que a segunda, 3 elevado a x menor que 3, ela é verdade para que x? Cortando aqui a base, que é maior que 1, então fica x menor que 1. Por quê? Aqui é 3 a primeira. Então isso aqui, x menor que 1. Então aqui eu escrevo aqui 1 e pinto para cá. Né? Então, fazendo a interseção, por quê? Para essa equação aqui ser verdade, tem que ser verdade esse ser maior que 0 e esse também ser menor que 3. E, como é um i, é interseção. Fazendo a interseção aqui, dá exatamente o x menor que 1. Ou seja, solução x, tal que x é menor ou igual que 1. Então, assim, é uma equação, menor estrita, porque a desigualdade aqui é aberta, desculpe. Né? Voltei aqui de novo e vi que é aberta. Então, isso aqui também, ó, em nenhum momento, ou seja, x menor que 1. Só marquei errado. Então, eu percebo o quê? Que para x menor que 1, esta coisa aqui é o quê? Negativa. Para x igual a 1, provavelmente ela vai ser 0. Se você quiser testar, 2 vezes 1, 2. Né? Menos 1, 1. Então, 3 a primeira, ó. 3 a primeira menos 3 a primeira, 0. 9 elevado a 1, que o x vale 1. Então, vai ficar 0 sobre 9, 0. Então você percebe que bate. Agora, ela é um pouco confusa essa equação. Então, tenta fazer mais exemplos dela, né? Procure no livro, tenta entender bem, porque assim, é uma equação que ela é muito, muito, muito perigosa mesmo. Certo? Principalmente, porque aqui a gente deu um pouco de sorte, que aqui esse 9 elevado a x é sempre positivo. Então a gente ficou só com o sinal da parte de cima. Mas se eu mudasse um pouquinho aí, o negócio já pegava. Se eu botasse uma outra equação aqui em função que não fosse dar sempre positivo, então ia alterar esse quadro de sinais aqui, e aí podia dar uma resposta mais difícil. Mas essencialmente, eu quero que você entenda essa resposta. Você achou isso aqui, que é o quadro de sinal desta equação. Então, o y, ele tem que estar entre 0 e 3 para esta coisa que ser negativa, e sendo essa coisa negativa, a parte de cima é negativa. Só que é para o y. Aí eu volto para essa parte aqui, ó, daqui, eu venho para cá e resolvo agora a equação em x. Certo? Então, eu espero que tenha entendido. Até a próxima. Muito obrigado.